iguais. Enquanto a cor da pele, classe social, sexualidade for mais importante que integridade, honestidade e caráter, só andaremos para trás. Largue o preconceito. Somos frutos do amor. Temos a mesma licença. Unidos na mesma... O movimento negro no Brasil surge ainda de forma precária e clandestina durante o período escravagista. Grandes personagens se revoltaram contra o sistema e impulsionaram o movimento negro. Dentre eles, um dos mais conhecidos é Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Os escravos utilizavam-se da quilombagem, fuga para os quilombos e outros tipos de protestos, e do bandolherismo, guerrilha contra povoados e viajantes, para rebelar-se contra a escravidão. Ainda no mesmo período, o movimento liberal abolicionista passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e do comércio de escravos. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e desigualdade social. O que você entende sobre o movimento negro? O movimento negro ele é um movimento que se deu origem na época da escravidão, onde certos escravos eles se sentiam muito vulneráveis por conta da agressão que eles sofriam pelo fato deles serem negros. Eles queriam mudar isso, eles queriam proteger os negros contra esse tipo de coisa. Toda a movimentação das pessoas que se entendem negras, se assumem como negras, para que o negro ele tenha condição de igualdade política, social e econômica. Intolerância é ter repulsa ou ódio por determinada coisa que seja diferente. As pessoas intolerantes não conseguem aceitar pontos de vista, ideias ou culturas diferentes, principalmente pelo fato de não compreenderem a diversidade mundial. Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e os outros traços do comportamento humano. Índice de violência contra negros no Brasil, de 2004 a 2014. No Brasil, a região que apresenta maior índice de violência contra negros é a região Nordeste, com cerca de 300 casos registrados nesse período. Ranking de violência no mundo. Na lista dos 11 países mais seguros do mundo, a Islândia aparece no topo, seguida de Suécia e Suíça. Nesta lista, o Brasil aparece apenas na 105ª colocação, enquanto na lista dos países menos seguros do mundo, o Brasil aparece em 11º. O líder desse ranking é o Iraque, seguido da Nigéria e Venezuela. Esse ranking é medido de acordo com o índice de violência de cada país. O que você entende sobre racismo? O racismo ele é uma ação que discrimina a pessoa por conta da cor de pele dela. Racismo é quando há preconceito com relação à cor, no caso do negro. Na sua opinião, a internet tem sido um dos maiores meios eficazes para grupos disseminarem suas propagandas racistas? Dependendo do caso, sim, porque tem muitas imagens que podem até ser simples, sabe? Como uma brincadeira besta, mas tem outras que já pegam muito pesado e que realmente machucam e humilham nós que somos negros. Sim, a internet como uma mídia social atual que tem a possibilidade de atingir um número grande de pessoas, ela pode ser usada tanto para disseminar ideias racistas como para disseminar ideias antirracistas. No decorrer da história, algumas leis foram criadas para a proteção dos negros. A primeira delas foi a Lei Áurea, em 1888. Porém, o governo não ofereceu escola e terras aos escravos libertados. Em 1951, foi criada a Lei Afonso Arinos, que proibia a discriminação racial no país, ou seja, a separação de raças diferentes. Um dos maiores triunfos com o aprimoramento da lei contra o racismo foi a sua pena. Crime de racismo é inafiançável. Atualmente, existem algumas leis que protegem os negros da discriminação racial. A Lei nº 9.459, que complementou a Lei nº 7.716, define o racismo como crime. Outra lei importante é a de cotas para negros nas universidades, que assegura 20% das vagas em universidades para negros, pardos e indígenas.
As leis e as instituições destinadas à proteção das vítimas de racismo no país não são uma iniciativa isolada no Brasil. Os mecanismos e as ações de proteção dos direitos humanos estão permanentemente atentos a um importante documento da ONU, elaborado para incentivar os países a criar instrumentos mais eficazes para eliminar o racismo no mundo. Poucos países têm suas próprias leis para proteger os negros, como por exemplo os Estados Unidos. A Lei de Direitos Civis, que proibiu a discriminação racial nos Estados Unidos da América, foi uma das maiores conquistas do movimento por direitos através da mudança na legislação. Uma ação pacífica que contou com líderes como Martin Luther King e Rosa Parks. O que você acha das leis que são a favor dos negros? Eu acho que elas são necessitadas, mas não são tão eficazes assim. Na sua visão, elas são cumpridas pela sociedade? Não. Eu acho legal, principalmente quando é comprovado que houve o racismo. Eu acho importante. Sobre as cotas, você acredita? Sim. Acredita que elas ajudam a resolver os problemas com a inclusão social? Sim, porque querendo ou não, o negro ele é muito superestimado por conta da capacidade intelectual dele. A questão da cota ela tem que ser verificada sobre dois aspectos. Ela tem um lado que é para realmente incluir as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade dentro do sistema. Isso pode ser cota para negro, para deficiente, cota de gênero, ou também tem um outro lado da cota que tem que ser repensado, que é uma questão de reparação civil, de reparação institucional e econômica, que não é muito pensado, mas eu acho que é a proposta que deveria ser levantada. E a cota, para ela ser efetiva, ela tem que ter um prazo determinado. Uma cota que dura para sempre significa que o Estado, como instituição, está falhando em manter a situação de vulnerabilidade. Na época em que você estudava, como eram abordados os assuntos sobre o movimento negro? Através de debates, os professores pediam para a gente dar o nosso ponto de vista e isso gerava muito conflito dentro da sala de aula, mas também era uma troca de conhecimento. E muitas vezes, graças a Deus, a gente conseguia mudar a mente das pessoas e mostravam para ela que isso sim era um problema. Eu acredito que até eu terminar o colegial não era abordado, não era falado nada sobre o movimento negro. Basicamente o que nós sabíamos era que houve escravidão e os negros eram escravos e uma ou outra lei, principalmente a lei do ventre livre e a abolição da escravatura. Nada mais era mencionado sobre o negro, muito menos sobre o movimento negro. As minorias sociais são as coletividades que sofrem processos de discriminação, resultando em diversas formas de desigualdade ou exclusão sociais. Mesmo quando constituem a maioria numérica de determinada população, os negros são um exemplo disso. Você percebe diferenças no tratamento dado a brancos e a negros? Sim. Eu nunca vi um branco sendo perseguido por algum segurança dentro de uma loja. Eu nunca vi um branco chegando em casa todo arrebentado porque a polícia agrediu ele. Eu nunca vi um branco chegando na escola por causa que os amiguinhos da escola chamaram o cabelo dele de duro e perguntaram se que precisavam de Bombril para dentro de casa. Sim, o tempo todo. Nessa longa jornada do movimento, os negros conquistaram alguns direitos. Um deles é a criação do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e a implantação da lei que incluiu a comemoração da data no calendário escolar e a discussão sobre a história da cultura afro-brasileira nos currículos escolares em todas as redes de ensino. A aprovação da lei que cria as cotas para ingresso em cursos superiores também foi um outro avanço para os negros. Hoje, o movimento luta pelo cumprimento do plano de ação assumido pela Conferência da ONU contra o Racismo, a discriminação racial, xenofobia e a intolerância correlata. E que mensagem você daria para aquelas pessoas que já sofreram preconceito? São melhores que isso, para que elas não se abalarem por conta desses comentários estúpidos, dessas atitudes estúpidas. Por causa que a gente sabe da nossa força, a gente sabe da nossa capacidade. E não é por causa que uma pessoa humilhou a gente que a gente vai ter que humilhá-la para poder se sentir melhor. A gente sabe que é melhor que isso. Os fatores que geram a violência no Brasil e em várias nações mundiais são dos mais diversos modelos, como o racismo, o conflito de religiões e diferentes culturas. No Brasil,
O índice de jovens brancos assassinados caiu 5,5%, enquanto o número de jovens negros mortos subiu 21,3%. Já o índice nacional mostra que ser jovem e negro é correr 2,5 vezes mais risco de morte quando comparado ao jovem branco. Você acredita que um dia o racismo pode acabar? Não. Por quê? Pois através de todas essas leis que mostram que o negro é bandido, a mulher negra foi feita para ser empregada e etc. São coisas que, querendo ou não, estão fazendo parte da nossa história. Não acredito. Você já sofreu racismo em algum meio de convívio social? Como que aconteceu? Sim, acho que o que mais me machucou assim foi quando eu era criança, que eu nunca tinha sofrido racismo até então, porque a minha família nunca tinha falado disso sobre mim e eu não tinha uma noção do que era. Eu morava numa comunidade e eu estava fazendo a primeira série, aí eu fui para a escola com o meu cabelo solto. Por conta da minha mãe cuidar de um monte de menina, ela não tinha tempo de arrumar o meu cabelo. Então eu mesmo pentei o cabelo e eu fui para a escola com o cabelo solto. Foram muitos comentários maldosos sobre o meu cabelo, perguntando por que eu não prendia ele, se eu achava bonito que ele ficasse armado desse jeito. Falavam que meu cabelo era um ninho de minhoca, falavam que o meu cabelo era bombril, falavam que eu parecia uma macaquinha com o cabelo desse jeito. Como professora, você já presenciou uma cena de racismo em sala de aula? Como você agiu? E se não, caso acontecesse, qual seria a sua posição? Já presenciei, coloquei os dois e pedi para a criança me mostrar o que é que ele tinha melhor do que o outro. O que é que você tem melhor do que o outro? Aqui, a última pergunta, se eu já fiquei sabendo de alguém que sofreu racismo, sim, diversas pessoas. Os meus filhos já sofreram racismo diversas vezes. E como eu me senti triste, em alguns momentos revoltada e ao mesmo tempo isso me dá gana, me dá garra para continuar através do movimento negro combatendo as questões de racismo e preconceito. A maior pobreza de espírito que se pode ter é achar que é melhor que alguém por qualquer característica física e não pelo caráter. Todos trabalhamos. Temos momentos ruins, temos sonhos, temos momentos tristes, temos fé. Somos fortes, acreditamos. Todos somos originários da mesma matéria, pertencemos a uma só raça e dependemos um dos outros para a sobrevivência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Somos irmãos, somos filhos, somos amigos, somos humanos, somos únicos.